Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora 138 dias das nossas eleições presidenciais. E estão acontecendo fatos muito importantes que eu vou repercutir com vocês aqui no nosso encontro de agora, ao mesmo tempo que a candidatura do atual presidente da República vai sofrendo cada vez mais desgastes, a partir do comportamento dele, né? Ele não se ajuda, porque a cada declaração, a cada gesto contraditório, mais pessoas vão vendo que nós estamos diante de um grande enganador. Mas é um enganador que não está sozinho. Muitas forças econômicas, forças realmente poderosas que estão por trás de Bolsonaro, estão fazendo de tudo para manter viável a candidatura dele até chegar ao segundo turno, para que eles consigam iludir a maior parte do povo brasileiro para que Bolsonaro receba um novo mandato e assim consagre todos esses interesses a favor dos grupos que estão por trás dele nesse momento. Mas muitas estratégias são possíveis de serem reveladas e esse é o nosso propósito aqui no nosso encontro de hoje. Eu vou falar com vocês sobre algumas situações que estão acontecendo para que a gente cada vez mais fique municiado de informações para poder conversar nesse ano de 2022, que será um ano fundamental para o Brasil. Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, convido você a se inscrever aqui conosco. Para se inscrever é muito fácil, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. E você, para nós, é muito importante, mas para o Brasil você será fundamental. Quanto mais informações você tiver, certamente você vai ser demandado, as pessoas vão querer conversar com você sobre o que está acontecendo no Brasil. E quanto mais informações qualificadas você der, quanto mais você estiver municiado, mais você ajudará com que mais pessoas do nosso país definam o destino do Brasil, né? Então você que é muito bem-vindo. Se você gostar dos nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, porque também é muito importante, e também os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o Brasil não para de ter situações muito agitadas no campo da política, né? Isso diz respeito ao nosso futuro. Hoje o ministro Fachin, ele deu uma entrevista onde ele anunciou que quer trazer mais de 100 observadores estrangeiros na eleição aqui do Brasil e citou a invasão que aconteceu no Capitólio como uma ameaça a ser considerada. Pois bem, esse é um tipo de comportamento, deu uma tremida aqui, né? Mas vamos seguir em frente. Esse é um tipo de comportamento que eu já tinha até sugerido aqui, evidentemente não foi em função da minha sugestão que o ministro Fachin fez convite a observadores internacionais. Quanto mais observadores vierem para cá, mais o nosso processo estará colocado diante do mundo como um processo que está absolutamente bem estruturado do ponto de vista do direito do exercício do voto, do mecanismo que é utilizado no processo eleitoral brasileiro, dos mecanismos, né, para que o futuro presidente ele se sagre vencedor com a legitimidade máxima do nosso processo eleitoral. Então, essa notícia é uma notícia que joga mais água nesse ímpeto desse discurso absolutamente sem fundamento de que as eleições no Brasil podem sofrer algum tipo de abalo, coisa que o presidente atual está fazendo o tempo todo, cada vez mais para desviar a atenção do povo brasileiro. Gente, ontem o Bolsonaro, ele deu mais uma declaração que mostra muito mais fraqueza com algum tipo de bravata insana do que qualquer tipo de determinação, algum tipo de firmeza. Ele fez uma declaração que mostra apenas um nível de insanidade preocupante cada dia mais crescente, né? O que disse o Bolsonaro, para quem não viu, eu vou colocar só alguns segundinhos só, gente, para ver se esse é um discurso de alguém realmente que tem os pés no chão. Vamos lá. Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Gente, os aplausos, ele foi mais bem aplaudido em outros momentos, tá? Nesse momento que ele falou aí da prisão, não teve muita gente entusiasmada, não. Nesse momento que eu estou batendo um papo com vocês, ainda não saiu o resultado de um julgamento que está se dando que vai mostrar muitas outras falta de princípio republicano, ou faltas de princípios republicanos no comportamento do Bolsonaro. Será julgado ali o sigilo do cartão corporativo. Está rolando aí uma hashtag no Twitter, na internet, né, falando que, solicitando, né, o fim desse sigilo. Revela tudo Bolsonaro, revela tudo Justiça, alguma coisa assim.
E isso tende a acontecer, porque não há nenhum tipo de argumento jurídico que possa colocar em segredo absoluto por 100 anos os gastos de um presidente da República. Os argumentos não são absolutamente aceitáveis do ponto de vista jurídico. Na matéria aqui do Correio Brasileiro se diz: Bolsonaro e Mourão gastaram mais de 9 milhões no cartão corporativo. Não estão detalhados como os valores foram gastos. O vice dobrou as despesas de um ano para outro. O Mourão, ele tem uma declaração de bens em relação ao Bolsonaro que é absolutamente modesta, né? O Bolsonaro, ele conseguiu ficar rico na política. O Mourão só tem um apartamento e um carro. Mas agora ele chegou ali na vice-presidência e ele viu esse cartão corporativo e ele não está tendo muita timidez, né, em passar esse cartão para cima e para baixo. STJ julga pedido de divulgação de gastos de Bolsonaro com cartão corporativo nessa semana. Olha, isso vai ter um impacto muito importante nas pessoas ainda que estão hesitando se poderiam votar em Bolsonaro ou não. Na medida que muitos gastos absurdos, gastos que vão revelar como é que o presidente da República trata dessa questão, na medida que isso for revelado, isso vai causar um desgaste adicional à figura do presidente da República. Hoje, ele fez também mais uma fala dessas que não ajudam muito a figura presidencial. As matérias dão conta que ele, em primeiro lugar, falou que o governo dele combateu a velha política e que não tem mais a velha política, só que estavam ali no palanque, né? Alguns personagens, por exemplo, ele estava na cerimônia em Sergipe, só que ele estava acompanhado do senador Collor de Mello, que é do estado de Alagoas. O que o senador estava gastando dinheiro, provavelmente dinheiro nosso, para estar na cerimônia que não tem absolutamente nada a ver com ele? Mas aí o Bolsonaro cometeu essa contradição, mas o que passou despercebido pelos veículos que cobriram a ida do Bolsonaro foi mais um lampejo alucinógeno do atual presidente, quando ele simplesmente elevou a condição de microempresário, você que já fez algum pix na sua vida. Acompanhe essa fala, se isso é uma fala de uma pessoa organizada mentalmente. Vamos lá. Em vários produtos da cesta básica. E zerar o imposto do óleo diesel, nós também criamos o Pix, onde cada um que porventura passe a operar o Pix passou a ser um microempresário. Ou seja, fazemos um governo, apesar dos poucos recursos... Gente, então você que faz um Pix, segundo a figura presidencial, você foi alçado à condição de microempresário. Será que a pessoa que já fez um Pix está numa penimba danada, escutando isso, essa pessoa encaixa essa fala do Bolsonaro, né? E quando ele fala que o governo dele veio acabar com a velha política, uma foto dessa aqui já diz mais do que 1000 palavras, né? Essa foto aqui, atrás dele, com um olhar meio sinistrão ali, está o Collor de Mello, que estava nessa cerimônia de hoje, Sergipe. Essa foto não é exatamente dessa cerimônia, tá, gente? Só para fazer um registro aqui correto. Mas numa outra cerimônia estava lá o Collor de Mello, de papagaio de pirata, mas ao seu lado ali o Valdemar da Costa Neto, corrupto, condenado, preso por corrupção e dono do PL, líder do PL, partido de Bolsonaro. E eu fiz questão de botar essa foto aí porque do lado do Bolsonaro está ali o general Heleno, né? Com a boca bem aberta, com a boca, como eu diria, Raul Seixas, né? Escancarada, cheia de dentes, né? Provavelmente cantando ali, se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, né? E a senhora Michele, que está ali do lado, né, que ontem estava lá em Israel e fez um gracejo ali, dizendo que fez uma homenagem ali para o seu marido, só que escreveu errado, ela escreveu Rusband, né, com R, foi a comédia, está todo mundo aí chamando ela de Rusbanda e ele de Rusband, né? Ao mesmo tempo que essas situações estão acontecendo, o povo brasileiro continua a ser tungado. Os eleitores de Bolsonaro, né, estão sendo tungados, estão sendo roubados, né? A matéria diz: Guedes defende cortes trabalhistas e geração de energia verde. O Paulo Guedes, no mês que a gente registra, né, o fim da escravidão no nosso país, que foi dia 13 de maio, 134 anos, ele está cada vez mais fazendo discurso para transformar os atuais trabalhadores em escravos, né? O Paulo Guedes parece um capeta escravocrata reencarnado numa figura, querendo fazer o Brasil voltar para aqueles tempos da barbárie, né?
Que o presidente da República seja uma pessoa que o tempo todo faz um discurso contra a civilização, isso aí já é uma coisa totalmente já do cotidiano. Agora, o Paulo Guedes, ele não está se segurando, essa alma escravocrata dele está vindo o tempo todo, mas é essa alma escravocrata que quer se manter no poder. E a cada dia que passa, eu tenho chamado a atenção de vocês para como a opinião pública do Brasil está sendo, ou se tenta manipular a opinião pública do Brasil. Eu já disse a vocês, se vocês acompanharem o principal jornal do nosso país, podem conferir hoje à noite. Ontem eu já acertei o que eu disse para vocês. Os telejornais vão fazer cada dia menos matérias sobre economia e toda vez que eles fizerem matérias sobre economia, eles não citarão o Paulo Guedes ou o Bolsonaro. Tudo será responsabilidade de algum fator externo. Eles continuam a fazer uma militância econômica, um ativismo político-econômico defendendo as suas pautas. A Rede Globo de televisão, hoje, no assunto Petrobras, só defende interesse dos acionistas, ou os interesses dos acionistas, dos grandes ganhadores de capital com a exploração do povo brasileiro. Hoje a capa do Globo manda essa notícia aqui. Essa informação aqui. Isso vai ficar cada dia mais presente no dia a dia, gente. Bolsonaro já planeja novas trocas na cúpula da Petrobras. 3 diretorias e até a presidência da estatal podem ter mudanças. Eles anunciam isso, mas eles defendem o tempo todo que não haja mudança na política de preços da Petrobras, porque isso está dando dinheiro a muitos acionistas, grandes grupos nacionais e estrangeiros. O ativismo não para. Eles fazem uma matéria muito grande sobre isso, matéria que está aqui no jornal, e a gente vai vendo, para cima e para baixo, cada vez mais distorção em relação à realidade, que oculta a responsabilidade do Bolsonaro. Eles já fizeram isso durante a pandemia, porque não é possível, com quase 700 mil mortos aqui no nosso país, a figura dele não ter sido responsabilizada na dimensão de tudo que ele fez e que ele deixou de fazer. E todas as mentiras que ele falou, a política do fica em casa, depois a gente vê, a economia a gente vê depois, isso não é rebatido o tempo todo, não se coloca que o comportamento de fazer as pessoas irem trabalhar naquele momento mataria muito mais pessoas. Ele conta mentira o tempo todo, que o STF não deixou ele fazer nada, isso nunca foi rebatido também, que é uma grande mentira, e ele vai iludindo pessoas. Sobretudo as pessoas que estão passando dificuldades econômicas agora e que ele tenta cada vez mais dizer que não é responsabilidade dele. Os meios de comunicação, portanto, vão deixar a pauta econômica sem responsabilização direta de Bolsonaro, o reajuste dos combustíveis, cada vez mais eles vão dar subsídios a que esse tipo de situação seja legitimada perante o povo brasileiro, cada vez mais eles vão colocar matérias aleatórias falando de violência urbana, de homicídios, de assassinatos, crimes violentos, de situações bizarras que acontecem na natureza, situações que envolvem alguma questão emocional, algum ato de heroísmo, algum ato de solidariedade, alguma coisa bacana, alguma novidade em relação ao tempo, vamos falar do frio, enfim. Mas nada que coloque num ano eleitoral o eleitor com a percepção de que Brasil nós queremos, quem são os candidatos, o que querem os candidatos. E depois não adianta eles fazerem um debate antes do primeiro turno, e depois outro debate no segundo turno, dizendo, nós contribuímos com o processo. Não contribui absolutamente com nada. Eles contribuem cada vez mais com a alienação e o aprofundamento das inverdades, né, que são jogadas aí pelo Bolsonaro na medida que elas não são contestadas. Mas está ficando muito difícil. Bolsonaro muito desgastado, as estratégias de esconder a economia cada vez mais serão reveladas, cada vez mais eu vou bater nessa tecla, vou chamar outras pessoas para baterem nessa tecla, cada vez mais o discurso de golpismo, de urna eletrônica, vai sendo esmagado e cada vez mais o Bolsonaro vai ter que prestar contas do que ele veio fazer na vida. E cada vez mais ele vai ver as celas de algumas cadeias nos seus sonhos que vão se converter cada vez mais em pesadelos. E se depender da gente, nós vamos ajudar com que esse pesadelo se converta em realidade, né? Basta mudar o governo, basta o senhor Augusto Aras sair de onde ele está, que as coisas vão começar a andar no nosso país. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Vamos continuar a jogar luzes sobre essas situações todas. E o presidente, que disse que jamais será preso, bom, somente os deuses poderiam fazer esse tipo de afirmação, né? E ele está muito longe do céu, ele está muito mais próximo do inferno. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, tchau!